E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula. E hoje a gente vai falar sobre falsos cognatos e sobre os cognatos, ok? Bom, vamos começar aqui pelas palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que são de duas línguas diferentes, como a gente pode ver aqui, mas elas têm um significado similar, ou escrita ou pronúncia, ok? Bom, aqui a gente tem essas palavras: competition, television, radio, music, area, human, emotion, idea, factors, garage. E aqui em português, né, temos todas as palavras que são equivalentes, têm o mesmo significado, uma escrita super parecida, né, e até a fala mesmo são parecidas. Mas a gente tem os falsos cognatos, que são palavras que são parecidas, né? Tem sons parecidos, significados parecidos, mas tem etimologias diferentes. Então, a gente tem muitas palavras, né? E assim, gente, falso cognato pode ser do inglês para o português, pode ser do inglês para o francês, pode ser, sei lá, qualquer língua, assim, na real, de uma para outra, né? Então, tem muita gente que acha que isso é exclusivo, né, Ih, gente, deu ruim. Pronto, tem muita gente que acha que isso é exclusivo do inglês para o português, mas não é. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A gente tem o pretend. Olhando o pretend, a gente pensa na palavra em português, que é pretender, né? Então, você tem a intenção de fazer algo. Porém, aqui no inglês, não é esse significado. O pretend em inglês, ele é mais ou menos como se fosse você fingir. Então, por exemplo, nessa frase a gente tem let's pretend it didn't bother us. Então, vamos fingir que isso não incomodou a gente, ok? Outro exemplo aqui. What's the first item on the agenda? Agenda, a gente pensa que é uma agenda, né? Só que não é. Agenda é como se fosse, ó, pauta. Então, aqui, ó, qual o primeiro item na pauta, né, que a gente vai discutir? Aqui a gente tem I'm moving to another city in order to go to college. College não é colégio. College é faculdade. Ou a gente tem aqui I usually have lunch at 12 o'clock. Só que lunch, gente, não é lanche, né? Não é lanche. Lunch é almoço, ok? São palavras bem comuns que eu tenho quase certeza que vocês conhecem, né? Mas não custa nada. O actually. Quando a gente lê actually, a gente pensa, pode ser atualmente, né? Só que na verdade, né? Não é. Actually é na verdade. Então, é algo entre as linhas de na verdade, né? Então, aqui a gente tem I'm actually a bad singer. Na verdade, eu sou um péssimo cantor. Aqui, ó, I like to write my thoughts in my journal. Journal a gente pode pensar às vezes como jornal, mas não é. Journal, na verdade, é diário. Quem é fã de Justin Bieber com certeza já sabia desse falso cognato. O fabric. Fabric a gente pode pensar em fábrica, só que na verdade fabric é tecido. Então esse tecido é muito macio. This fabric is very soft. Argument. Esse é um que por um bom tempo, quando eu estava aprendendo inglês, eu me confundia bastante. Na verdade, argument é discussão, não é argumento. É discussão, tiveram uma discussão, bateram boca, né, numa linguagem mais informal. Então, ontem eles tiveram uma discussão. They had an argument yesterday. Esse assunto aqui, eu vou dar uma... É bom a gente olhar ele aqui especialmente, né? Porque em português, a gente tem, ó, a palavra assumir. Então, o assumir, ele pode ter todos esses significados, né? Pode assumir um erro, assumir um cargo, encarregar-se, admitir,
Só que às vezes muitas pessoas acabam que focam muito nessa questão aqui, ó, de encarregar-se. Então, no inglês, o assumed você também pode usar como assumir, por exemplo, uma consequência, assumir um erro, mas geralmente você vai ver ele no significado de supor, né? Que nem aqui, né? De você admitir ou de você supor algo. Aqui o admitir nesse caso é como você reconhecer alguma coisa, reconhecer, enfim. Então aqui I assumed you two were dating. Eu supus que vocês estavam namorando. Então é você supor, né? Tirar suas próprias conclusões, ok? Aqui a gente tem the meeting is on the 5th and we're hoping everyone will attend. Attend aqui é comparecer. Simplesmente comparecer, não é você atender alguém, ok? Aqui eu trouxe alguns falsos cognatos, né, que são bem comuns. O actually, que a gente falou, o currently, o principal, que não é principal. Geralmente quando a gente quer falar alguma coisa, por exemplo, quando a gente quer usar a palavra principal no português, né, no significado do português, a gente usa essa palavrinha aqui, ó, main. Então a gente fala, por exemplo, Main Street. Então rua principal, ok? Mas quando a gente, em inglês, a gente escreve principal, a gente se refere a diretor escolar. Então, ó, main. Content, conteúdo, não é content, né? Às vezes as pessoas acham que é content, mas não é conteúdo. Glad, que é contente. Sensible, uma diferença que é muito importante você saber, ó, é sensible e sensitive. O sensible é uma pessoa que é sensata e o sensitive é uma pessoa sensível. Você não pode usar sensible para uma pessoa sensível e sensitive para uma pessoa sensata, ok? Então é isso, gente. Esse é o final da nossa aula. A keyword de hoje vai ser stamp. E o homework de vocês é escrever um parágrafo, né? Que tem pelo menos 8 falsos cognatos, né? Não tem limite de linhas, não tem mínimo, né? Mas você vê que tem uma demanda aqui para você ter os falsos cognatos, né? Os 8. E é isso, gente. Espero que o feriado de vocês tenha sido bom e até sexta-feira. Tchau, tchau.